Paz e bem a todos, um bom dia, um bom café, café com pão da vida. Eu escolhi esse título, esse tema e pretendo, com a graça de Deus, o Senhor permitindo, estar aqui todas as terças e quintas às 7:30 da manhã para a gente tomar um café com o pão da vida. E é óbvio, né, que pode acontecer de ter dias de isso ser impossível, né, por qualquer demanda que a vida nos traz, mas no que depender de mim, eu quero estar aqui todas as terças e quintas, nesse horário de 7:30, para a gente tomar um café com o pão da vida, isto é, com Jesus o Cristo, para a gente ler a Bíblia, meditar, entender e, em nome de Jesus, buscar praticá-la através desse tempo, usando, óbvio, a Bíblia como base para tudo e tendo a pessoa de Jesus Cristo como nosso modelo, como nosso exemplo, como nosso mestre, né? Ele nos chamou para sermos discípulos dele, isto é, para imitá-lo, para viver como ele viveu, para tratar as pessoas como ele tratou, para tratar o Pai como ele tratou, a ponto de João 4 ele dizer que a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. E em João ainda ele vai dizer que como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Então eu desejo que a gente possa ter esse compromisso dessa graça de termos a rede social para falarmos das coisas de Deus. E, inclusive, eu quero começar, porque é esse título que eu dei, falando hoje sobre religião, sobre religiosidade. E porque o que mais, né, me trabalha na minha fé, ou me faz caminhar, é dizer que eu não creio em religiosidade. Ontem eu tive uma consulta com um ortopedista que vai me operar já mais uma vez. Só ele vai me operar agora a terceira, depois tem a quarta, mas isso é assunto para um outro momento. Mas dentro lá da conversa a gente comentou sobre isso, que eu falei para ele que eu não creio em religião. E não se espante, não vai embora, fica aqui, vamos escutar, vamos conversar à luz da Bíblia. Então a gente vai ter um momento de oração e aí eu já vou começar a falar sobre o tema. E você que está por aí, me diz aí como é que está o áudio, por favor, como é que está o vídeo. Senhor, eu quero te agradecer pelo milagre da vida. Te agradecer, ó Deus Altíssimo, por essa oportunidade de falarmos da Tua palavra, podemos usar esse meio de comunicação para juntos crescermos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Dê a mim e a todos que ouvirão, que assistirão essa reflexão, tanto agora como posteriormente, dê sabedoria, dê revelação, dê graça e aumenta a nossa fé em nome de Jesus. Amém. Antes de qualquer coisa, eu vou ler algumas poucas passagens no Novo Testamento, onde fala sobre religião, usa a palavra ou religião ou religiosidade. Na verdade, vai depender sempre da tradução. Fica entre 2 e 4 vezes tão somente que a palavra religião ela aparece nas Escrituras, no Novo Testamento. Na minha Bíblia, como exemplo, ela só vai aparecer em 2 textos, porque, como eu disse, depende da tradução, e a Bíblia que eu uso é a NVI de 2011. E aí eu vou ler a primeira passagem que está em Atos 26, 5. Diz assim: eles me conhecem há muito tempo e podem testemunhar, se quiserem, que como fariseu vivi de acordo com a seita mais severa da nossa religião. Paulo, aqui nesse contexto, ele está de frente ao rei Agripa, ele é prisioneiro, né, o Paulo, e na hora que o rei vai visitá-lo, ele usa esse momento não só para se defender, mas também para falar da sua fé, da sua conversão.
Então ele vai chamar de religião quando ele era judeu, os judeus no sentido, perdão, quando ele servia ao judaísmo, quando ele servia todos aqueles costumes, todos aqueles rituais para poder servir a Deus. Então isso que ele fazia antes, que ainda que fosse tudo a ordem do Senhor através de Levítico, Deuteronômio, mas nós vamos lembrar que o escritor aos Hebreus vai dizer que tudo que está antes de Jesus era sombra do que havia de vir, isto é, tudo era deixa eu achar a palavra que não seja uma palavra difícil, era apenas ele usa essa palavra, sombra, era um rascunho do que havia de vir, isto é, ele está querendo um protótipo, porque eu não queria usar essa palavra, mas era um protótipo do que havia de vir, isto é, tudo apontava para Jesus, e Jesus era a perfeição de tudo que estava no Antigo Testamento, era o Cordeiro, é o sumo sacerdote. Então, tudo do Velho Testamento era um protótipo, um rascunho, e a expressão que os escritores hebreus usam era uma sombra do que havia de vir, que está falando esse que havia de vir é Jesus Cristo. Então Paulo está falando que tudo aquilo que ele vivia era de fato uma religião, era um esforço do ser humano de se achegar a Deus, que daqui a pouco eu vou falar melhor sobre isso. Mas aí ele fala que isso tudo foi antes da conversão, e ele fala que ele era zeloso disso. Ele vivia, se você for ler Filipenses, ele vai mostrar que ele era fariseu dos fariseus, circuncidado ao 8º dia, enfim, ele vai explicar como ele era zeloso, a ponto de perseguir a igreja, e eu vou mostrar isso. Vamos agora para Gálatas, vamos para Gálatas. Gálatas 1, e aí, na minha versão não vai falar a palavra religião, mas o versículo 13, onde eu vou ler falando sobre judaísmo, na maioria das outras versões vai usar a palavra religião. Diz assim, vocês ouviram, Gálatas 1, 13 e 14, vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo. Nas outras traduções, aqui está escrito religião. Aí ele vai continuar, como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Sério, Deus abençoe, amado, a paz. Puder, né? Eu sei que esse horário é de correria do trabalho, mas se puder, fica aí com a gente, compartilhe, reporte, veja o começo, que é onde eu fiz a introdução, que na verdade eu ainda estou nela, só que agora lendo as passagens. E aqui Paulo escrevendo aos Gálatas, e repito, na minha tradução não tem a palavra religião, está no judaísmo, mas você vai ver que mais uma vez Paulo ele está dizendo que antes eu era esse rapaz, essa pessoa da religião, essa fé religiosa. Aí ele vai dizer que era presa a tradições, a costumes dos seus antepassados, mas que agora ele não vive mais assim. Agora que ele encontrou a Cristo, ele tem uma outra maneira de viver. A fé dele é de uma outra maneira e praticada, vivida de uma outra maneira, que quando eu acabar de ler as passagens, que a gente vai para a última, eu vou explicar melhor isso. E aí a gente vai ler a última passagem, que é a mais conhecida, que é a que está em Tiago. Tiago 1, deixe-me abrir aqui. Tiago 1, a gente vai estar lendo os versos 16 e 17. Ele diz assim: meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombra inconstante. E aí, quando a gente vai ler toda a defesa aqui de Tiago, ele vai estar explicando, deixa eu ver se vai estar no verso 18. Não está no verso 18. Eu confesso que está aqui no capítulo 1, mas eu me perdi a passagem que eu ia ler, quando ele fala também sobre a religião, onde ele vai dizer que a religião pura mesmo é quando a gente consegue socorrer
as viúvas, os órfãos, a gente não vai deixar as pessoas passando necessidade. Até achei, verso 26, Tiago 1, verso 26. Se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas e suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Historicamente, Tiago, ele demorou muito a crer que Jesus Cristo, seu meio-irmão, crer que Jesus Cristo era o Senhor, era o Salvador. E Tiago, ele era muito zeloso das leis judaicas, tal como Paulo, né? Claro que Paulo era muito mais profundo, mas ele também era, então ele tinha dificuldade de crer que só a graça bastava. E quando passa o tempo, historicamente a conversão dele só acontece após a ressurreição de Jesus Cristo, porque antes ele tinha dificuldade de crer. E aí quando ele se converte, ele vai escrever para a igreja de Jerusalém. Escrevendo para essa igreja, para esse pessoal do costume, ele vai dizer: olha, vocês estão falando aí de que são religiosos, mas vocês não conseguem frear a língua. E a religião de vocês, ela não mostra uma praticidade, ela não se mostra na prática, ela não se mostra no dia a dia, porque vocês não socorrem órfãos, viúvas, os necessitados. É uma religião só de aparência, bem religiosa mesmo, somente de práticas, de costumes e rituais. Bem, como eu falei no começo, no Novo Testamento, dependendo da tradução, a gente vai encontrar 4 versículos, porque só que em Tiago são 2, o 26 e o 27, usando a palavra religião. Porque em mais lugar nenhum você vai encontrar falando isso. E tu não achas estranho? A Bíblia, ela não se atém ao tema religião. E Paulo, quando usa, ele só fala de religião usando o judaísmo para falar das 613, outros falam 615 leis que tinham para serem obedecidas. Tu não acha estranho que essa palavra religião, ela não permeia a fé, ela não faz parte da vida dos apóstolos, nem da igreja que vai crescendo? E eu quero te explicar o porquê disso, base na Bíblia, já tendo como exemplo isso, dessas poucas vezes que aparece a palavra religião. Mas eu quero trazer agora o significado, a raiz, de onde sai essa palavra religião. Ela sai, pela primeira vez, ela é encontrada em latim, religio. E religio no latim, ela vai derivar, a palavra religio, ela vai trazer outras... Delildes, paz e bem, bom dia, Deus abençoe. A palavra religio, ela vai trazer outras 2 palavras, uma que a gente mais conhece. Eu vou começar pela que a gente conhece menos, que é a palavra relegere. Relegere significa fazer com zelo, ler com atenção sobre as normas, as traduções da nossa fé, a gente fazer isso com devoção. A palavra religio, de onde vem a palavra religião, e essa palavra religião, ela vai trazer 2 palavras que vão permear o que a gente chama hoje de religião, de religiosidade. O primeiro pensamento, ele é de Cícero, o filósofo Cícero, que é a palavra relegere. Isso que quer dizer ler com zelo, com devoção, com intensidade sobre aquilo que é sagrado. A outra palavra, que é a que nós mais conhecemos, é a palavra religare. Religare, que tem essa conotação de ligar o homem ao sagrado. Preste atenção nisso. É de ligar ou religar o homem ao sagrado. Bom dia. É o esforço do homem para se ligar novamente, se religar a Deus. Essa é a explicação, a conotação, o significado da palavra religare, que a gente mais conhece. Então, normalmente, no meio popular, a gente diz que religião é o homem se religando a Deus. E aí, o problema, Sinete, Deus abençoe, amada, paz e bem, fica aí com a gente.
E aí o maior problema da gente entender porque um cristão, um discípulo de Jesus não é religioso, está nisso daí. Porque o homem nunca pode fazer nada para se ligar a Deus. Não há nenhum meio humano, do ser humano, do homem pecador, da mulher pecadora, não há esforço nenhum que alguém possa fazer para se religar a Deus. E aí a gente vai falar da Bíblia para você entender isso. Quando você vai ler 2 Coríntios 5, versos 18, 19, vai dizer que de Deus procede todas as coisas, que o esforço todo vem da parte de Deus, e aí vai dizer assim, e Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Preste atenção que Paulo está dizendo aos Coríntios, que Deus se faz homem, Cristo Jesus, para Deus reconciliar consigo o mundo. De quem é o esforço? De quem é o esforço de ligar de novo o homem a Deus? O esforço é do próprio Deus. Tudo começa em Deus. Nós estávamos perdidos, foi Deus que veio nos resgatar. Nós estávamos afastados de Deus, como diz Isaías 59:2, que o pecado faz separação entre o homem e Deus. É Deus quem vem resgatar o homem. Quem faz essa religação é Deus, não é o homem. Então, não há nada que o homem faça para poder alcançar, preste atenção, alcançar a Deus no sentido de se religar. Porque para se religar com Deus tem que haver perdão de pecados. E só quem pode perdoar pecados é o próprio Deus. Então Deus se faz homem para nos resgatar, para nos resligar a Ele. Eu vou numa outra passagem. Quando a gente vai ler 1 João 4,19, se eu não me engano, versículo 19, João vai dizer que nós só o amamos porque Ele nos amou primeiro. Isto é, só existe um amor em nós por Deus, porque Deus resolveu nos amar primeiro. E como diz Paulo aos Coríntios, esse amor nos constrange e nos faz amá-lo. Nos faz ficar boquiaberto diante desse amor, dessa graça de Deus. Nos faz ficar pasmo diante desse Deus que se faz homem para morrer a nossa morte, a fim de que através da ressurreição nós possamos ter a vida eterna. É Deus que resgata o homem. Jesus Cristo vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Tu preste atenção, tudo tem a ver que é Deus vindo buscar o homem para religar. E essa palavra religião, ela está dizendo que o homem, ele vai ter costumes, ele vai ter tradições, ele vai ter um tipo de oração, ele vai ter uma mantra, ele vai ter alguma coisa que vai fazer com que ele se ligue de novo com Deus. Quando Davi, após pecar, ele quer falar uma maneira de atrair a Deus, de fazer com que Deus mais uma vez nos alcance, ele vai dizer que um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. Não tem a ver com o que a gente faz do lado de fora. Tem a ver com o que acontece aqui dentro. Com o ser humano que entendeu quem é Deus, quem é Jesus. E entendeu que Jesus veio nos religar, veio nos resgatar. E por isso, agora nós podemos estar ligados a Ele, mas com o que acontece aqui do lado de dentro. Quando vamos ler 1 Timóteo 2,5, 1 Timóteo diz assim, 2,5, e só existe um mediador entre Deus e o homem. Lembra que religar é o homem querendo se religar a Deus. Paulo escrevendo a Timóteo vai dizer que só existe um mediador entre Deus e o homem. Quem que está fazendo a ligação é o próprio Deus. Então ele vai dizer que só existe um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o homem. Então, entenda, por favor, toda a Bíblia mostra que é Deus que vem nos resgatar. É Ele que quer de novo nos religar. E o interessante é que quando a gente volta lá em Coríntios 5, 18 e 19, e vai dizer que depois que Deus nos reconcilia com Ele através de Jesus Cristo, Ele faz de nós embaixadores de Cristo.
Ele faz de nós instrumentos dessa reconciliação, isto é, nós vamos agora anunciar, esse é o nosso chamado, nós vamos anunciar às outras pessoas que só Jesus Cristo nos religa com o Pai, que só Jesus Cristo é o Senhor, que só Jesus Cristo é o libertador, é o Salvador, é o único mediador entre Deus e o homem. Esses dias eu não li a matéria toda, ainda falta eu ler, então não vou falar com tanta propriedade, mas houve aí uma manifestação do atual Papa dizendo que sobre Maria, tirando a Maria dessa que seja mãe de Jesus, que tem esse poder, né, de nos religar, de interceder por nós, nesse sentido de religar, de mediar. E, repito, não estou falando com propriedade porque eu não li toda a matéria, mas eu sei que é algo nesse sentido, porque é Deus que vem religar o homem. É Deus que vem resgatar o homem. O homem não pode ser religado a Deus. Agora vamos para a pessoa de Jesus Cristo. Você vai ler Jesus Cristo. E aí eu vou botar já o apóstolo nesse meio para não ficar muito grande aqui, não ficar muito tempo a reflexão. Você vai pegar a pessoa de Jesus Cristo e vai pegar os apóstolos. Você não vai ver nenhum deles fazendo qualquer rito, qualquer ritual, abraçando qualquer tradição para poder se ligar ao Pai, para poder nos ligar ao Pai. Me fala aí uma passagem que tu vai dizer, e Jesus guardou esse ritual para se chegar ao Pai, para falar com o Pai, para manifestar o Pai. Você vai ver ao mesmo tempo os apóstolos, nenhum deles faz isso, inclusive as passagens que eu li aqui, Paulo, ele está falando que isso era a religião que hoje ele está livre. A religião dos mitos, a religião dos rituais, a religião cheia de coisinhas. Por isso que a gente vai ver que Jesus, ele não veio implantar nenhuma religião. Ele veio nos ensinar uma maneira de viver nele. Ser discípulo de Jesus, ser cristão, é viver em Cristo. É viver com Cristo, é viver manifestando Jesus o Cristo. Tu vais olhar como Jesus espanta os religiosos, porque ele fala com pessoas como a mulher samaritana, ele vai até os leprosos, ele vai na casa de cobrador de impostos, ele vai quebrando todos os dogmas, os paradigmas da religião, para dizer, olha, você quer ser meu discípulo, você realmente crê em mim, tem fé em mim, viva como eu. E aí você vai ver que Jesus, ele não faz nenhum lugar mais ser sagrado, porque toda a terra pertence ao Senhor, toda a terra está cheia da glória de Deus. E aí quando ele vai no templo, então vendendo coisas no templo, ele fica chateado com aquilo. Quando a mulher samaritana pergunta para ele o lugar de adoração, ele fala, ó, não tem mais a ver com o lugar, não é em Jerusalém, não é em Samaria, quer me adorar, seja verdadeiro, me adore em espírito e em verdade. Toda a terra, onde você for, onde você pisar, seja meu adorador. Que teu culto, que começou quando você se converteu, ele só termine na eternidade. Como eternidade não termina, a gente não vai terminar de cultuar nunca. Então todo lugar é lugar de culto. Não existe um lugar sagrado. E aí, eu não vou demorar nisso, porque eu tenho aqui uma postagem que se chama de carrossel aí no Instagram, né, onde você passa, que eu explico sobre óleo, que eu explico sobre monte. Você vai pegar, tem reflexão no meu canal do YouTube falando sobre isso. Você vai ver que Jesus, ele desmistifica qualquer lugar para ser o lugar da religião. A vida é uma vida de culto, de adoração ao Senhor. Inclusive a palavra grega, katrias, que vai falar sobre religião, tem a ver, o significado dela é adoração, é prestar culto. É o significado da palavra grega que a gente traduz como religião, mas o que ela quer dizer é prestar culto, é devoção. Porque o que Jesus veio fazer é fazer com que a gente viva em devoção a Ele. Que a gente não esteja preso em nada que tenha a ver com religiosidade, mas sim com um coração que o adora, que é grato a Ele, que se rende a Ele. Por isso que Jesus, e aí abrindo rapidinho um parênteses, que eu já falei que eu tenho material aí que fala sobre isso, ele quando vai orar no monte,
Não é porque é um lugar sagrado, é porque ele quer estar só. Porque toda hora tinha alguém perseguindo, e tu vais ver a Bíblia, vai ler os evangelhos. Jesus orava no monte porque queria ficar só, ia para dentro de um barquinho porque queria ficar só, ele ia orar no lugar deserto porque ele queria ficar só, porque toda hora tinha uma multidão, ele queria ter um tempo dele com o Pai. E a única vez que ele vai falar em Mateus 6,6 sobre um lugar, ele vai falar, entra no seu quarto e ora em secreto. Mas ele está dizendo isso porque os fariseus ficavam nas praças, se vangloriando da sua religião, com largas orações. E você olha para Jesus, olha para os apóstolos, você não vai encontrar nada de um esforço, de ritos, de costumes, de tradições que eles usem para falar com Deus, que eles usem para se chegar ao Pai. O único que os apóstolos usam é Cristo. Eles sabem que Jesus é o único caminho. Eles sabem que Jesus é o único mediador. Então, eles não só usam Jesus na oração, eles são de Jesus na prática da vida, a ponto de olharem para eles, se eu não me engano é Atos 16, e olharem, olha, eles são imitadores de Cristo, onde pela primeira vez eles são chamados de cristãos, porque eles parecem com Cristo Jesus. Então, não tem como ser discípulo de Jesus. E leia Paulo, leia lá o que ele fala aos Gálatas, leia o que ele fala em Atos, de frente ao rei Agripa, lê o que ele fala aos Coríntios. O que não tem como ser de Jesus e ser religioso, porque Jesus não implantou nenhuma religião, ele implantou uma maneira de viver, e isso é tão real que para ele nos capacitar, a fim de que possamos viver como ele enviou a nós o Espírito Santo para habitar em nós, para nos direcionar, para quando a gente lê a Bíblia, esse Espírito trazer o entendimento. Quando a gente estudar a Bíblia, que ela é mais para ser estudada do que lida, é para que a gente tenha revelação, para a gente caminhar nessa vida como Jesus, para a gente caminhar nessa vida refletindo a Jesus. E por isso, repito, não tem a ver com ritual, porque qualquer lugar, você e eu devemos testemunhar que Jesus Cristo é nosso Senhor. Devemos adorá-lo com a nossa maneira de viver, que é semelhante a dele. E aí a gente vai perdoar como ele perdoa. A gente vai amar como ele ama. A gente vai se compadecer como ele se compadece. A gente vai querer glorificar ao Pai ao tempo todo. A gente vai querer dizer como ele disse em João, que eu disse no começo da reflexão, minha comida é fazer a vontade do meu Pai. E eu quero terminar dizendo, mas sabe por que a gente gosta de religião? Porque a religião nos permite fazer o que Jesus censurou nos fariseus. A gente limpa o exterior do copo, mas o interior continua sujo. A gente limpa o exterior do prato, mas o interior continua sujo. A gente serve como um sepulcro caiado. É toda uma aparência do lado de fora. E eu ter ritos é muito mais fácil do que eu ser transformado por Jesus Cristo. Eu cumpri ritos, eu cumpri liturgias, eu falar que essa menorá tem que estar aqui, eu falar que, olha, tem que estar vestido de tal cor, com tal roupa. Eu ir criando ritos é muito mais fácil do que eu mudar o meu ser, ou deixar ser o meu ser mudado pela palavra de Deus, a fim de que a minha vida glorifique a Deus em tudo que eu faça, em tudo que eu tenha, em tudo que eu deseje, da maneira principalmente que eu trato o outro. É muito mais fácil eu cumprir rituais, tradições e costumes, do que eu entender que todo lugar onde eu estiver, todo e qualquer lugar, é lugar de eu glorificar ao Senhor. Você vai ler Mateus 16, é um estudo que eu gosto de dar e a Adelilde sabe disso. Você vai ler Mateus 16, Jesus tira o pessoal do lugar, lá do lugar que seria o sagrado, e leva o pessoal para Cesareia de Filipe, no lugar cheio de idolatria, no lugar cheio de paganismo. E é lá que ele vai perguntar quem dizem que eu sou. É lá que vai ter a revelação, primeira vez que vai sair a palavra igreja. É lá que ele vai dizer da autoridade que ele está dando aos seus discípulos. O lugar da revelação é no lugar pagão, porque toda a terra está cheia da glória de Deus. E ser discípulo de Jesus
não tem a ver com religiosidade, tem a ver com viver como Jesus viveu, manifestar a Jesus Cristo em todo lugar, glorificá-lo, mas isso tem que ser uma transformação de dentro para fora que somente o próprio Jesus pode fazer. Por isso, independentemente da religião aí que se sirva, e aí eu vou usar a palavra religião, porque em Cristo não é religião, e aí tem um monte de religiosos dentro do evangélico, porque evangélico é religião, mas viver em Jesus não é, viver o evangelho não é religião. E aí a gente vai pegar, a gente vai brigar por costumes, a gente quer cumprir liturgias, como se isso nos levasse a Deus. Eu não estou falando aqui, amados, que a gente não pode fazer nada dessas coisas, porque tem coisas que tem simbolismo, tem coisas que a gente faz que traz a memória, aquilo que nos dá esperança, tem coisas que nos trazem ordem dentro do momento de culto. O que eu estou querendo dizer é que a gente defende essas coisas, a gente briga por essas coisas, a gente coloca o coração nessas coisas, dizendo que através disso a gente pode chegar a Deus. A minha última reflexão aqui está aí, depois você olha que eu falo sobre jejum, o jejum que é como se houvesse uma mágica no jejum para eu fazer Deus, eu atrair Deus para mim, para os meus propósitos. Tá aí, fiz semana passada, depois você dá uma olhada, senão vai passar, já passei do tempo que eu gostaria. Mas eu quero que tu entendas que Jesus não implantou religião. Ele disse, olha para mim e veja como eu vivo. A ponto dele falar para os discípulos como o Pai me enviou e eu envio vocês. E os discípulos entenderam isso. Repito, não tem um ritual na vida dos discípulos. E Jesus, antes de partir, ele vai falar do templo. Ele vai dizer, olha, esse templo aí vai cair, não vai ficar pedra sobre pedra, porque ele já tinha falado para a samaritana que o lugar de adoração é que adore o Espírito em verdade. E aí no ano 70 cai, e a igreja do Senhor se expande, sendo igreja, sendo discípulos em qualquer lugar, a ponto da Bíblia dizer em Atos, olha, esses que têm tumultuado o mundo chegaram aqui, quer dizer, eles são caminhantes, são andantes, é na vida que eles são discípulos, é na vida que eles são igreja, é na vida que eles glorificam a Deus, e aí por isso que eles, a toda hora Atos vai dizer, esses do caminho, esses do caminho, esses do caminho, e aí depois fala, esses que estão aí no caminho, vivendo, e tumultuando o mundo, chegaram aqui. Religião não cabe na fé em Cristo Jesus. Por isso, tenha Jesus como seu modelo. Tenha a Bíblia como seu modelo. Você que chegou depois, como a Glaucia que está aí, dá uma olhada no que eu falo no começo, as passagens que eu li no começo. E eu sei que essa reflexão ela vai contra a maioria das pessoas. Mas eu tenho a convicção que eu te mostrei na Bíblia. Eu tenho a convicção que eu te apontei para Jesus, para os apóstolos de Jesus. Porque durante 300 anos a igreja viveu assim, sendo discípulas de Jesus. Até que Constantino, 312, mas principalmente a sua mãe, Maria Helena, quando Constantino diz que se converteu, o imperador romano, ela começa a criar de novo a religiosidade. Ela começa a criar templos, costumes, ela começa a botar rituais, e aí o povo que era o povo do caminho, o povo livre para representar Jesus na vida, começa a ser o povo das quatro paredes. E essas quatro paredes se tornam de novo o lugar dos ritos que Paulo condenava do judaísmo, que acha que por esforços, por costumes, por ritos, pode-se chegar a Deus. E repito, quem chegou depois, eu expliquei tudo isso no começo. E aí, de vez em quando, Deus tem que soprar do Espírito e trazer um avivamento, como nasceu o metodismo. Como nasceu o metodismo? Porque o lugar de dentro, Wesley, que havia tido a experiência do coração aquecido, ele não foi aceito. E aí ele teve que ir para o mundo, a ponto de dizer, o mundo é a minha paróquia. E aí pregar em
vários lugares, como no túmulo do seu próprio pai, de frente às minas, nas praças. Enfim, eu desejo muito, Rubens, eu sei que chegou depois, agora, Amado, estamos terminando, Deus abençoe, mas se puder, veja aí do começo. Mas eu preciso terminar, porque meu desejo não era passar de meia hora e eu já passei consideravelmente. Mas eu desejo muito que tu reflitas nisso, mas não confie só no que eu estou dizendo. Vai lá na Bíblia. Dentro do que eu disse, faça como os bereanos. Vá na Bíblia e vê se tenho razão. Vê se o que eu estou dizendo tem a ver com os primeiros 312 anos da igreja, desde a ressurreição de Jesus Cristo até Constantino, e se tem a ver com os avivamentos que o Senhor soprou, como a Rua Azusa, dos Morávios, Jonathan Edwards na Inglaterra. Vai vendo se tem a ver ou não. Que Deus te abençoe, que você seja de fato um discípulo, uma discípula de Jesus, que você entenda que o único meio que nos leva a Deus é Jesus Cristo e que não foi o nosso esforço que nos levou a Ele. Ele se esforçou para nos resgatar, para nos religar a Ele, porque Ele se fez homem e habitou entre nós. Ele morreu a nossa morte para que possamos viver a vida dele. O esforço todo foi dele, e repito, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro, tudo parte dele. Agora, com o coração grato, constrangido por esse amor, como diz Paulo, nós vamos viver para sermos iguais a Ele. E a ponto de Paulo dizer, seja meu imitador, como eu sou de Cristo. Preste atenção que Paulo fala, ele é imitador de Cristo. E aí tu não vai ver religiosidade no Paulo. Você não vai ver Paulo preso a nenhum tipo de ritual, de costumes. Não. Ele quer ter o mesmo sentimento que havia em Cristo Jesus. E é isso que ele fala em Filipenses 2. Eu termino por aqui. Que Deus te abençoe, paz e bem. Deus dando oportunidades, às terças e quintas, às 7h30, com a graça dele, às 7h30, com a graça dele, eu estarei aqui. E peço a oração, eu vou passar, já fiz 3 cirurgias do quadril, adquiri uma bactéria e vou ter que fazer mais 2 cirurgias. Uma cirurgia no dia 24, a outra ainda não sei, só depois da primeira que eu vou saber. Ore pela minha família, minha esposa também operou, enfim, ore por nós. Um abraço, Deus abençoe, paz e bem, tchau, tchau. Obrigado aí. Se achou válido, compartilhe, curta, siga, reposte para alcançar outras pessoas. Tchau, tchau.